Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, a segunda edição de quarta-feira, para falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, a maior instituição do planeta Terra. Então, se você, assim como eu, for torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa o like nesse vídeo agora, e se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez, se inscreva no canal. Bom, vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, o Vasco que está aí cheio de dúvidas, né, para a partida de amanhã. Muito provavelmente a nossa dupla Benítez-Cano vai ser desfeita, não deve começar como titular na partida de amanhã. Pelo menos um deles é quase certo aí de que não começa como titular. Então, se você joga cartola, eu não jogo, mas se você joga cartola, não escalhe o Benítez, é o recado que eu te dou aqui. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito. Bom, hoje mais cedo a gente falou sobre o Natan, né, lateral da base do Vasco, né, que foi negociado com o Boa Vista de Portugal. É um assunto que está todo mundo comentando sobre, e se você não assistiu esse vídeo, ainda não sabe a minha opinião sobre esse tema, vai estar passando aqui no card, é só você clicar e assistir mais tarde. Já que a gente está falando de Sub-20, hoje a Vasco TV transmitiu a partida do Vasco Sub-20 contra a Cabofriense, vitória do Vasco, uma vitória maiúscula sobre a Cabofriense e um show de transmissão da Vasco TV, né? Nossos meninos da base aí arrebentando e também a Vasco TV arrebentando na transmissão. Então já te peço aqui, se você não é inscrito na Vasco TV, se inscreva lá. A gente tem que bater esse 1 milhão de inscritos lá na TV oficial do Vasco, hein? Depois pesquise aí Vasco TV e se inscreva lá também. Agora vamos falar aqui do nosso futebol profissional, né? O Vasco joga amanhã contra o Atlético Goianiense em São Januário, partida às 9 horas da noite. E tá cheio aí de dúvidas para essa partida. Primeiro vamos começar com uma boa notícia, né? Porque o exame da Covid-19 é uma coisa que sempre preocupa muito os vascaínos, porque a gente perdeu aí vários desfalques, vários jogadores, por conta aí da Covid-19, jogadores do Vasco que testaram positivo. Só aí nos últimos jogos foram Ricardo Graça, Vinícius, o Bruno César, um momento também testou, Bruno Gomes, enfim, o Vasco perdeu muitos jogadores por conta da Covid-19 e todo jogo fica aquela expectativa, meu Deus, será que hoje teremos mais alguém testando positivo? E saiu o resultado dos testes do Vasco hoje, né, para a partida de amanhã. A fonte é o Lucas Pedrosa, ele deu informação em primeira mão, e nenhum atleta do Vasco testou positivo para a Covid-19 na última bateria de exames. Com isso, o Vasco não terá novos desfalques para essa partida por conta da Covid. Tem aqueles jogadores que ainda estão na fase ali de transição, né? Ainda estão em isolamento. Tem o Erley, tem o Lucão, enfim. Tem uma galera que ainda não voltou. O Vinícius, por exemplo, que estava com Covid, voltou e deve ser titular nessa partida. Então a notícia boa é de que não teremos mais ninguém fora do jogo por conta da Covid. Por outro lado, agora começando aqui naquela história de poupar jogadores, por outro lado, Leandro Castan, mais uma vez, terceiro jogo seguido, Leandro Castan está fora. Será poupado mais uma vez contra o Atlético Goianiense e com isso a defesa deve seguir sendo a última dos dois jogos, né? Miranda e Marcelo Alves. O Ricardo Graça, que está voltando aí de recuperação da Covid-19, muito provavelmente vai ficar como opção no banco de reservas, exatamente porque está voltando, né? Agora que ele pode ser reintegrado ao grupo, então nem pôde treinar direito com os companheiros, então deve ficar no banco. O Castan poupado mais uma vez. O Castan deve voltar ao time do Vasco só na primeira partida contra o Botafogo na Copa do Brasil. O Vasco vem poupando o Leandro Castan exatamente para não estourar o jogador, né? Para ele não ter uma lesão aí mais grave, como teve um tempo atrás, que ficou aí praticamente 3 meses sem jogar. Então o Vasco está poupando mais uma vez o Castan por conta aí de desgaste físico. E essa palavra poupar virou o pesadelo do Vasco, o pesadelo do torcedor do Vasco, né? Para a próxima partida, porque desde ontem
tá o burburinho de que Cano e Benítez seriam poupados para a partida de amanhã. Então, principalmente o pessoal que joga cartola aí, como eu disse, eu não jogo, mas o pessoal que joga tá aí, será que eu escalo Cano? Será que eu escalo Benítez? Meu Deus do céu, os caras vão jogar, não vai? Porque surgiu ontem essa história de que os dois poderiam ser poupados. E o Fred Gomes, jornalista que cobre o Vasco no Globoesporte.com, ele até postou no Twitter dele o seguinte: você que joga cartola, não escale o Benítez. Não escala o Benítez porque muito provavelmente ele não vai ser titular. Isso porque uma das principais figuras do Vasco, né, desde que o futebol voltou, o meia Martim Benítez, é dúvida para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. É o Vasco, para não estourar o atleta, né, como eu disse, que é uma sequência de muitos jogos, um em cima do outro. Então, para o Vasco não estourar um jogador, há uma recomendação do departamento médico para que o jogador seja poupado. Mas, segundo aqui o Fred Gomes, jornalista do Globoesporte.com, ele será reavaliado amanhã, horas antes da partida, para saber se o exame aponta alguma coisa, se ele aguenta jogar ou não. Mas muito provavelmente ou ele será poupado, ou se for para o jogo, talvez fique como opção aí para entrar no segundo tempo apenas em alguns minutos. Benítez não deve começar mesmo como titular amanhã. Por outro lado, o Germancano é provável que jogue, né? Existe a dúvida em cima do Germancano porque ele vem sendo substituído nas últimas partidas. Mas o Ramon não deve sacar os dois de uma vez só. Talvez na próxima partida o Cano seja poupado e o Benítez volte, enfim. Mas para a partida de amanhã, a chance do Cano começar como titular é bem grande, talvez, dependendo de como a partida transcorrer, ele sai ali no intervalo para entrar o Ribamar ou sai no início do segundo tempo, como aconteceu na partida contra o Atlético Paranaense. Então, Cano deve para o jogo, mas com certeza não vai jogar os 90 minutos. Martim Benítez, esse aí dificilmente começa como titular amanhã. Leandro Castan também não vai ser nem relacionado provavelmente para a partida de amanhã. Então o Vasco tem muitas mudanças, né, no seu time titular, porque, enfim, como a gente vem falando aí, né, por conta da pandemia, é muito difícil você repetir uma escalação, um jogo atrás do outro, quarta, domingo, o Vasco vai ter uma sequência agora importante também de Copa do Brasil, então é melhor às vezes poupar o Benítez numa partida como essa do que estourar o jogador e ele ficar aí 2, 3 meses sem poder atuar. E se o Benítez ficar 2 meses sem atuar, o contrato dele já acaba em dezembro e nem volta mais, né? Então a gente consegue entender essa preocupação do Vasco. O Vasco, aliás, que fez o último treino antes da partida contra o Atlético Goianiense na tarde dessa quarta-feira em São Januário, e o provável time do Vasco que entra em campo amanhã deve ser Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique, Andrei, Felipe Bastos e Bruno César na vaga de Benítez, na frente Vinícius, Thales Magno e Germancano. Esse deve ser o provável Vasco, né, que enfrenta amanhã o Atlético Goianiense. Benítez realmente deve ser poupado. Informações aqui do Globoesporte.com. Enfim, amanhã, que é o dia do jogo, a gente vem aqui com as escalações oficiais no pré-jogo, fala um pouco também sobre o Atlético Goianiense, enfim, tudo sobre a partida você vai saber no pré-jogo, mas a gente já traz essas informações importantes aqui de que o Vasco não deve ter Martim Benítez no time titular amanhã, nem Leandro Castanha poupados aí por conta de desgaste físico. Deixa aí o seu comentário aqui no vídeo é muito importante. Eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar o vídeo, uma última notícia aqui de mercado da bola sobre o lateral Cláudio Vinck, né? O Cláudio Vinck deve acertar com o Marítimo de Portugal nos próximos dias. O jogador deve viajar ainda nessa semana para Portugal e assinar um contrato com o clube português. O lateral direito será liberado de graça pelo Vasco, que vai manter aí um percentual do jogador para uma possível venda futura, né? Cláudio Vinck, que não vinha tendo muito espaço, é praticamente a terceira opção aí para a lateral direita, sendo negociado aí para Portugal, né? O segundo lateral do Vasco negociado para Portugal nessa semana, porque o Natan foi negociado com o Boa Vista. E é isso, meus amigos, muito obrigado aí pela sua audiência. Agora sim eu vou ficando por aqui. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. Isso aqui é Vasco. Saudações vascaínas. Até a próxima.